sorrindo, em cada esquina posso ver um sentimento paira no ar, o espírito sincero do Natal, do Natal. Há um canto lindo no ar, ouço os sinos longe a tocar, e uma grande e pura emoção envolveu o meu coração, e envolveu o meu coração. Encontros festivos em todo lugar, cartões coloridos pra enviar, dizeres sinceros, palavras de amor, lembrando que Cristo é o Redentor, é o Redentor. Canto lindo no ar, ouço os sinos perto a tocar, e uma grande e pura emoção envolveu o meu coração, e envolveu o meu coração. Quanta lembrança me traz o Natal, parte da infância que não volta mais. Árvores, luzes me fazem sonhar, mas sinto que algo precisa mudar. Onde está o verdadeiro sentido? Natal real é ter Jesus como amigo. A correria por todo lugar, tanta euforia me faz questionar se a humanidade entendeu o porquê de Deus enviar-nos tão lindo bebê. Onde está o verdadeiro sentido? Natal real é ter Jesus como amigo. Quando se crê no motivo real de comemorar com alegria
quero Salvador. Querido povo de Deus, uma alegria recebê-los neste momento de culto onde estamos lembrando o 4º domingo no Advento, culto que nos prepara para o Natal que está chegando. Chamamos bem-vindos a vocês das nossas congregações, Redenção, aqui no centro de Pelotas, Sião, no Laranjal, e também vocês que estão nos acompanhando de outros lugares. Também chamamos bem-vindos o povo de nossa Escola da Redenção, que certamente está nos acompanhando. E queremos, hoje no 4º domingo de Advento, lembrar que a 4ª vela foi então acesa. Esta 4ª vela é a vela dos anjos. Por sinal, nós temos hoje, na leitura bíblica do Evangelho, a presença de um anjo que vai anunciar o nascimento do Salvador do mundo. Chamo a todos bem-vindos com as palavras da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículos 25 a 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. O texto de Paulo fala de confirmar. Hoje nós temos 2 momentos no culto muito bonitos. Primeiramente um batismo, onde o pequeno Bernardo será confirmado, colocado e confirmado dentro da família da fé, de certa forma, pela ação do Espírito Santo. E teremos logo a seguir, também dentro do nosso culto, o momento onde faremos a instalação das diretorias de nossa congregação, onde estes irmãos que foram escolhidos, tanto em assembleia, como também nas reuniões de departamentos, diante do altar, serão confirmados como liderança, abençoada por Deus, para uma próxima gestão. Com essas palavras, portanto, de Paulo, falando do mistério da fé, a vinda do Messias, queremos iniciar este culto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar um hino batismal em preparação ao momento de batismo.
Estimados amigos, irmãos e irmãs, você de perto, de longe, certamente padrinhos, madrinhas que estão acompanhando conosco este momento, um momento muito gratificante, muito feliz da nossa família, e gostaríamos de celebrar com vocês este momento junto com nossa Congregação da Redenção, junto também com nossa Congregação Sião no Laranjal. Um momento, claro, que a gente gostaria de fazer com a casa cheia, mas diante do que o quadro mundial e também o quadro da nossa cidade, infelizmente, não é possível. Mas, por outro lado, a ação de Deus não se limita em um período de tempo. Graças a Deus, pela ação do seu Santo Espírito, podemos nos reunir na casa de Deus, diante da fonte da pia batismal, para celebrar o santo batismo no meu filho, o Bernardo, que será inscrito no livro da vida. E para tanto, foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. E, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Meu filho, Bernardo Klitsky Schwamba, recebe o sinal da Santa Cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo, o crucificado. Convido a toda a congregação para um momento de oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor do pequeno Bernardo Klitsky Schwamba, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus também nos diz no Evangelho de Marcos: algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que elas as abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. Um comunicado também aos padrinhos e madrinhas que estão conosco acompanhando o nosso momento de culto online. Nós queremos lembrar a vocês o dever de confessarem com toda a igreja cristã a fé no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, do qual o Bernardo será batizado. E também a darem testemunho público desta fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça ao Bernardo. Lembro também, depois que ele for batizado, vocês sempre devem incluí-lo em suas orações, lembrar do seu santo batismo e dar bons conselhos e estar junto dele, especialmente se vier perder os seus pais. Então que Deus abençoe também a cada padrinho, a cada madrinha, nesta bonita tarefa, nesta sublime tarefa enviada por Deus, agora também incumbidos a vocês, padrinhos. Neste momento queremos então fazer o batismo do nosso pequeno Bernardo. Meu filho, Bernardo Klitsky Schwamba, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo, e lhe perdoou todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça, para a vida eterna. Amém. Que a graça de Deus esteja com você, e a paz do nosso Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Nós queremos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos que, pelo teu santo batismo, tu recebeste o Bernardo Klitsky Schwamba, o teu novo filho, na aliança da tua graça, pela qual ele tem o perdão e a esperança da vida eterna. Permite que, uma vez sepultado com Cristo na morte pelo batismo, não seja dominado pelo pecado, mas viva para honrar e glorificar o teu santo nome, e desta forma possa alcançar a prometida herança de vida, que é abundante no teu Filho, o Cristo, o crucificado. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de perto e de longe pelas ondas da internet, pelo sagrado sacramento, o santo batismo, o nosso Deus, por causa de Jesus, acrescentou o nosso filho, o Bernardo, ao seu povo, no livro santo, no livro da vida. O livro que traz acolhimento, traz conforto, que traz esperança, que traz perdão e traz salvação. Como diz a palavra de Deus, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós celebramos com vocês, Congregação da Redenção, Congregação Sião, irmão e irmã, de perto e de longe, o nosso novo membro da família cristã, pela fé em Cristo Jesus. Nós damos as boas-vindas ao nosso Bernardo, a família da fé, e recebemos ele com muita alegria, como um novo participante do corpo de Cristo e filho do mesmo Pai Celestial, para servir, glorificar e dar graças e louvor ao nosso Deus. Portanto, meus irmãos, Bernardo, vá em paz. O Senhor seja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Tendo celebrado o batizado do Bernardo, ele que já está aqui agitado, com fome, podemos continuar o nosso culto? Queremos neste momento, então, após o batismo do pequeno Bernardo, eu quero chamar aqui à frente então o pastor Tiago, para que nós possamos, em nome da nossa congregação, entregar a ele a certidão de batismo do pequeno Bernardo, e também em nome da nossa congregação, uma pequena toalhinha confeccionada pelo nosso departamento de servas e também uma edição infantil da Bíblia Sagrada, para que o Bernardo, pastor Tiago, já possa seguir crescendo não somente em tamanho, mas também na fé no Salvador Jesus. Então entregamos à família estes pequenos mimos, desejando ao Bernardo e a toda a família as mais ricas bênçãos de nosso Deus. E damos sequência ao nosso culto, cantando das duas últimas estrofes do hino batismal. Batismo irá
Queridos irmãos e irmãs, texto da epístola que foi lido na abertura desse culto traz uma palavra muito interessante quando nos dirigimos ao momento de confissão de pecados. Disse ali o apóstolo Paulo que o mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre as nações. Qual é este mistério? Este mistério é a vinda do Messias, a revelação daquele que fora enviado por Deus para salvar ao mundo. E Paulo aqui fala em obediência da fé. Como é complicado ser obediente à fé, porque isso implica reconhecer o pecado, arrepender-se dele e dar ouvidos à vontade de nosso Deus. Neste mundo no qual vivemos, onde tantas alternativas são colocadas diante de nós, obedecer à fé, ou seja, observar a vontade de nosso Deus é um constante desafio. Frequentemente falhamos. E é importante que reconheçamos esta dificuldade e, na presença do Senhor, confessemos as nossas culpas. Por isso, quero convidá-los a juntos orarmos ao nosso Deus, confessando então os nossos pecados. Senhor, viver a obediência da fé é um desafio, pois não cumprimos teus mandamentos como esperas. Entretanto, confiamos na obra redentora do Salvador Jesus, pois, por intermédio dele, temos o perdão. Sendo assim, reconhecemos diante de ti nossa culpa. Pedimos perdão pelos pecados cometidos na forma de pensamentos, palavras e ações. Confiamos na tua misericórdia. Dá-nos o teu perdão, Senhor amado, por Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. A promessa de Deus, feita pela boca do profeta Samuel, é uma palavra também dirigida a nós. Sob seus cuidados, com o seu perdão, temos lugar reservado para viver a salvação. E o mais importante de tudo, em Deus, como diz a sua palavra, não há perturbação. Todos aqueles que confessaram diante do Senhor as suas culpas e que juntos também professam o seu santo nome, posso dizer com toda segurança: ide em paz, seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados por nosso Deus, vivendo a comunhão que em Cristo Jesus foi restaurada, quero convidá-los a lermos juntos o Salmo do dia. O salmo para este culto é o Salmo de número 89, versículos 1 a 5, onde lemos: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade. Até aqui a leitura do Salmo.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura bíblica do Antigo Testamento, para o culto de hoje, nós vamos encontrar nas palavras de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, e depois dos versículos 11 a 16. Aliás, vou repetir de novo, tá, Tiago? A leitura bíblica do Antigo Testamento, nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel, do capítulo 7, versículos 1 a 11, e depois o versículo 16, onde lemos: E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Nós vamos cantar mais um hino em preparação à leitura do Santo Evangelho.
leitura do Evangelho para o nosso culto de hoje, encontramos nas palavras do evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 26 até o versículo 38, onde lemos: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Até aqui as palavras então do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé cristã, dizendo em conjunto as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao momento de mensagem, nós vamos cantar mais um hino.
Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento, onde queremos meditar, refletir na Santa Palavra, a Palavra de Deus. Amém. É diferente. Um ano diferente, nossa vida ficou diferente, nossa forma de trabalhar ficou e ainda está diferente. Nossa maneira de sair de casa está diferente. Nosso corpo está diferente. Neste ano tão diferente, teremos um Natal diferente, um Ano Novo diferente. Muitas pessoas estão diferentes ao focar somente nas coisas ruins deste ano. Acabam esquecendo da ação constante, da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas, manhã após manhã. O que está diferente na sua vida hoje? O que julgas que precisas mudar? Há algo que mudar na sua vida? Mas, diante de tanta diferença, a palavra de Deus também afirma algo sobre um alguém diferente. Iniciando, olhando para o texto do livro de Samuel. O livro de Samuel narra a história de Israel no final do período dos juízes, ao final do reinado de Davi. É a história de Deus e o seu povo. O livro narra a fidelidade de Deus e a desobediência do povo contra Deus. No texto de 2 Samuel 7, temos a promessa de Deus para um reino eterno. Deus, que em sua sabedoria não permitiu que Davi construísse o templo, embora Davi tivesse recebido uma promessa que fora muito além do que poderia pedir a Deus. Davi não recebeu autorização de Deus para construir o templo, mas Deus construiu para ele uma casa diferente, por graça, por misericórdia. Esta é a esperança que narra todo o Antigo Testamento, a esperança de um Messias. O Messias veio, ele é o Cristo, a promessa se cumpriu. Ele nasceu na cidade de Davi, em Belém. Samuel afirma: o Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. É um Deus diferente. É o único e suficiente Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Este Deus triuno prepara uma casa diferente para mim e para você e para toda a humanidade. Falando em aliança, é sobre esta aliança de Deus com o povo que o salmista afirma no Salmo do dia, o Salmo 89. O Salmo afirma sobre um período, um tempo de crise no povo de Israel. Este Salmo é ao mesmo tempo um hino e uma oração. O salmista canta a história do amor fiel de Deus pelo povo em Israel, sua aliança e uma promessa eterna feita a Davi e a todo o povo. A palavra de Deus diz no versículo 4 do Salmo 89: Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. O Salmo faz também uma oração, um clamor a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua graça, pela sua fidelidade. Todas essas palavras o salmista suplica a Deus diante de tempos de calamidades. E o Salmo encerra com uma das mais belas doxologias da Bíblia Sagrada. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém
e amém. Este Deus triuno é diferente. Ele é tão diferente que o anúncio do nascimento de Jesus causou espanto, medo, dúvidas num primeiro momento, mas foi celebrado com muito entusiasmo pela ação do Espírito Santo na Virgem Maria e José. Já tinham se passado 6 meses após o encontro de Zacarias com o anjo. O anjo Gabriel fora enviado para dar uma maravilhosa notícia. Fora enviado para anunciar o nascimento do Filho de Deus. Maria foi a jovem escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir que era algo impossível, reconheceu que ela era serva e que Deus é, de fato, diferente. Maria foi surpreendida pelas palavras do anjo: salve, agraciada, o Senhor está com você. Imediatamente o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, estimada congregação, irmãos e irmãs, ao ouvir sobre algo impossível à razão humana, questiona: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Jesus nasceu sem pecado. O pecado que entrou no mundo por intermédio de Adão, Jesus nasceu santo, da mesma maneira que Adão fora criado. Porém, diferente deste que desobedecera a Deus, Jesus fora obediente em tudo. Deste modo, foi capaz de enfrentar as consequências do pecado em nosso lugar e tornar-nos aceitáveis novamente diante de Deus. Diante dos fatos, a resposta da Maria foi maravilhosa. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Irmãos e irmãs, os textos apontam para aquele que é diferente, um Salvador diferente. O ser humano, no entanto, é o contrário de Deus. Somos indiferentes em todos os sentidos. Tratamos a palavra de Deus de forma indiferente. Tratamos as pessoas que estão perto de nós com indiferenças. Sim, somos diferentes e indiferentes. Lutero, ao escrever sobre este texto no Evangelho de Lucas, falando especialmente do Cântico de Maria, afirma palavras que nos fazem pensar que, muitas vezes, eu e você vemos a palavra de Deus conforme o que Ele diz, como o buscamos. E Ele diz assim: existem espíritos falsos, incapazes de cantar o Cântico de Maria devidamente. Entre estes estão os que não louvam a Deus antes que Ele lhes faça algum benefício. Esses parecem louvar muito a Deus, visto, porém, que jamais querem sofrer opressão e baixeza. Nunca poderão experimentar o verdadeiro agir de Deus e, por isso, também jamais poderão amar e louvar a Deus como convém. Hoje, todo mundo está cheio desse tipo de servir e louvar a Deus com canto, pregação, músicas, e o Cântico de Maria é cantado maravilhosamente.
Ao mesmo tempo, porém, é lamentável que usemos este precioso cântico de modo inteiramente destituído de vigor e sabor. Pois cantamos somente quando vamos bem, quando, porém, as coisas vão mal, acaba-se o canto. Nada mais se quer saber de Deus e pensamos que Deus não pode, nem quer, realizar alguma coisa em nós. Quantas vezes, estimado irmão e irmã, eu e você somos tentados a pensar e agir conforme Lutero descreve. Em um ano tão diferente que vai se findando, o quarto domingo no Advento nos aponta para aquele que é diferente. Temos por meio da fé, assim como Maria teve, alguém que é diferente. Alguém que por causa do nosso pecado se entregou à morte de cruz em nosso lugar. Este é o Cristo, o diferente de Deus, o que foi anunciado a Maria. Maria, que em fé respondeu com alegria à vontade de Deus na vida dela. E no texto a seguir, no Cântico de Maria, ela mesma diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. A palavra de Deus nos aponta hoje, para cada um de nós, para um Salvador diferente. Diferente como aquele que é, de fato, o meu e o teu, Deus e Salvador. Diferente como aquele que é o Criador e sustentador. Diferente no seu amor incomparável. Diferente na salvação que alcançou para toda a humanidade. Diferente em graça e misericórdia. Diferente em força e poder. Diferente na luz que Ele trouxe. Diferente como aquele que é o bom pastor de todas as ovelhas que crê nele. Diferente como aquele que de fato é o Rei dos Reis. É o Messias prometido, que dá a cada um de nós, nos dias de hoje, um amor diferente, uma graça diferente, um perdão diferente, mesmo sendo nós, seres humanos, indiferentes uns para com os outros. Por quê? Porque Jesus Cristo, aquele que foi anunciado pelo anjo a Maria, é o mesmo anunciado a nós hoje, a Igreja de Cristo, pela palavra e pelos sacramentos, batismo e santa ceia. Porque Ele deu-se em nosso lugar, porque Deus é amor. Porque Ele nos ama, Ele nos motiva e nos convida a continuar a nossa vida enquanto aqui, vivendo um dia após o outro, na certeza e esperança que aquele que é diferente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara. Portanto, podemos concluir dando glórias a Deus com o texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 16, dizendo: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, diante de nossas diferenças e indiferenças, conosco mesmo e com as pessoas que estão perto de nós, temos um Deus diferente, que se importa com cada ser humano, comigo e contigo. Qualquer que seja a situação da nossa vida hoje, aquele anunciado, Jesus Cristo, nele, somente pela fé, temos, de fato, um Salvador diferente, único e suficiente, que traz perdão, que traz vida plena e traz salvação.
Este Deus, Deus triuno, pela ação do Espírito Santo, nos abençoe em ser cristão, uma fé ativa no amor a Deus e ao nosso próximo. Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Que assim seja. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Querido povo de Deus, em nosso calendário anual da congregação, está marcado para os cultos deste final de semana um momento de instalação das diretorias de nossa congregação. Tendo em vista este ano atípico, tendo em vista a dificuldade em juntar pessoas e não causar aglomerações, nós optamos, juntamente com a liderança da congregação, por fazermos a instalação das diretorias para o próximo ano de forma virtual. A ideia é justamente mencionar aqui os cargos, então, que serão ocupados, e procedermos a este momento, desejando que Deus abençoe esta caminhada de nossa liderança no ano que virá. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram eleitos para diferentes cargos nesta congregação. Nossa diretoria da congregação, de certa maneira, antes de assumir publicamente as funções para as quais foram eleitos, cabe lembrar quais são as atribuições de uma diretoria. Como membros da diretoria, é seu dever cooperar com o ministro da palavra chamado e ordenado, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um e conforme as funções para as quais foram eleitos, trabalhando para o crescimento do reino de Deus aqui no mundo. É responsabilidade da diretoria de uma congregação e da diretoria também dos departamentos cuidarem para que os cultos divinos se realizem regularmente e sejam conduzidos com decência e ordem. Que o Evangelho seja pregado em toda a pureza e que se tomem as providências necessárias para que o ensino, a edificação e a disciplina cristã sejam mantidos na congregação. Além disso, devem auxiliar no atendimento aos enfermos e necessitados, conservar a paz, a harmonia e o amor entre os irmãos na fé, promovendo desta forma o bem-estar geral da congregação. É também compromisso administrar o patrimônio da congregação, mantendo-o em bom estado de conservação. Da mesma forma, também deve cuidar para que sejam proporcionados os meios para a manutenção do pastor e para as demais despesas necessárias da congregação. Como servos de Cristo e dirigentes, vocês precisam demonstrar aos próprios familiares, bem como a toda a congregação, um exemplo de vida cristã, de serviço, de oração e de fé, sempre firmados na palavra de nosso Deus. Tendo em vista tudo o que foi aqui mencionado, nós queremos então lembrar aqui os cargos que serão então ocupados nas gestões do próximo ano. Primeiramente, a diretoria da nossa congregação, presidente Rudi Berwald, vice-presidente Valdir Richel, secretária Marlene Fischer, vice-secretário Alexandre Streloff, tesoureiro Paulo Fischer,
vice-tesoureiro Gilson Chornac. Conselho Fiscal integrado por Flávio Koperek, José Barreto e Valdir Krumreich. Auxiliares de Tesouraria, Arcelino Borges de Souza, Valdo Govert, Gilberto Hernicke, Luiz Ratke. Comissão de Patrimônio, Nelson Chornac, Reginaldo Chornac e Tiago Richel. O Departamento de Servas tem a seguinte diretoria, que permanece para o próximo ano. Presidente Simone Richel, vice-presidente Marlene Fischer, até março, vice-secretária Marlene Yankee, vice-secretária Jaqueline dos Santos, tesoureira Ivani Chornac, vice-tesoureira Iris Govert. Revisoras Margarida Rafi, Neuza dos Santos, Silma Braga e Silvia Volter. No serviço social estão Maria Heloísa Borges, Ilanda Winkel, Iris Govert, Ida Bundi, Eleni Soares e Eni Soares Matos. Responsável pela Revista das Servas, Ida Marlene Bundi, e pelo grupo de oração, Nelly Prestes de Souza. Departamento de Leigos também permanece com a mesma diretoria, presidente Vladimir Braga, vice-presidente Vinícius Braga, secretário Renato Santos, vice-secretário Nelson Chornac, tesoureiro Gilney Chornac e vice-tesoureiro Daniel Richel. O Departamento de Escola Dominical tem como coordenadora Marileia Bessa, vice-coordenadora Diane Fernanda Siffert Rocha, secretária Juliane Silva da Silva, vice-secretária Márcia Prestes, tesoureira Ângela Pounov e vice-tesoureira Veridiana Marloff Souza. Departamento da Terceira Idade terá como presidente Selmira Pereira, secretária Iris Govert, tesoureiro Adão Braga. Lembramos também aqui a comissão de recepção, que tem como coordenadora a nossa irmã Nelly Prestes de Souza, e os departamentos de jovens e juventude mirim, a nossa Jumirê, eles farão o seu processo de escolha da nova diretoria no início do próximo ano. E lembramos também a direção da nossa Escola da Redenção, escolhida também em assembleia. Como diretora permanece Silvia Volter e vice-diretora Jaqueline dos Santos. E o Conselho Escolar, também escolhido em assembleia, Márcia Schlesinger, Christine Herzog e Patrícia Streloff. Tendo mencionado todos estes nomes, quero aqui então aconselhar a todos dizendo: tenham a palavra de Deus como conselheira e busquem nela o ensinamento de cada dia, a fim de que o trabalho de vocês contribua para a glória de Deus, para os interesses da congregação e para a sua própria felicidade. Que Deus os contemple ricamente com a sua graça e abençoe o seu fiel trabalho. Convido a todos a falarmos com nosso Deus em oração. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, envies o teu Espírito Santo a estes teus servos, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Concede-lhes uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros deste departamento, diretoria, da congregação e, em resumo, de toda a congregação na sua amplitude. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome de nossa congregação e também da diretoria, tanto da congregação como departamentos e também direção de nossa escola,
nós apresentamos os sinceros agradecimentos às pessoas que durante a gestão passada prestaram seus serviços como integrantes destas lideranças. Que o Senhor Deus bondosamente as recompense pelos serviços que realizaram para a sua glória e no interesse da sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, vocês foram escolhidos, Deus os chamou para o exercício destas funções. Por isso, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. Após este momento de instalação, então, de nossas lideranças, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Queremos mencionar aqui os aniversariantes, tanto de batismo como também de nascimento. Os de nascimento estão aqui mencionados na nossa projeção. E queremos então também colocar dentro da nossa oração esses irmãos e irmãs que agora há pouco foram instalados, pedindo que Deus os conduza e os ampare no exercício de suas funções. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Deus, graças te damos porque como igreja tua, tu nos chamas e nos amparas na tarefa de liderar. É bem verdade que o pecado no mundo causa muitos estragos, e nem sempre a nossa ação, a nossa liderança, reflete o teu amor. Afinal de contas, pecamos. Afinal de contas, a nossa velha natureza segue nos tentando. Entretanto, temos a promessa fiel que vem de ti, de que não estaremos sozinhos nas funções nas quais nos colocaste. Temos a certeza de que toda e qualquer situação contribuirão para o bem daqueles que te amam. E é partindo deste princípio do amor que queremos dar-te graças por capacitares irmãos e irmãs a te servirem com alegria. É com este princípio do amor que queremos dar-te graças por cada irmão, cada irmã que está completando mais um ano de nascimento e também de batismo. Rogamos a tua bênção sobre estas pessoas. Fortalece-as em teu amor e em tua misericórdia, para que possam olhar para o ano concluído com gratidão e para o novo ano como uma oportunidade. Fortalece-lhes na fé em Jesus e abençoa para que possam seguir desfrutando das coisas boas que lhes reservaste, mas tendo também paciência para enfrentar os momentos difíceis. Em especial, Senhor, em tuas mãos colocamos a liderança de nossa congregação, nossa diretoria eleita na Assembleia Última, para que possam administrar a vida da Congregação da Redenção, acima de tudo, com vida santificada e de corações solidários. Abençoa também as lideranças de nossos departamentos e comissões, para que possam servir com alegria ali onde estão. Abençoa também a diretoria de nossa escola, empenhada em levar um ensino de excelência, mas também desejosa de contar com teu apoio. Abençoa também nosso conselho escolar, que dá suporte à escola, que também faz a ligação com a nossa liderança da congregação. Que todo o trabalho de nossas mãos, que todo o nosso labor seja feito sempre com alegria, com boa disposição e com o objetivo único de proclamar o teu reino neste mundo. Orienta-nos nesta caminhada, especialmente nestes tempos tão atribulados. É o que te rogamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez uma saudação especial a cada um de vocês, membros da nossa Congregação da Redenção, da nossa Congregação Sião do Laranjal, e também vocês que estão um pouco mais longe, né, e que nos acompanham aí pela transmissão que estamos fazendo. Um caloroso abraço também à nossa Escola da Redenção, seus alunos, famílias que talvez estejam aí conosco, funcionárias, professoras, equipe diretiva, enfim. Temos diante de nós uma nova semana. Temos diante de nós uma semana especial que será encerrada com chave de ouro com a chegada do Natal. É bem verdade que os tempos que vivemos são tempos difíceis, com uma série de limitações e impedimentos. Reunir a família é algo não recomendável neste momento, a não ser que vivamos debaixo do mesmo teto. Entretanto, Deus nos proporciona, Deus nos dá a possibilidade de celebrar o Natal mesmo assim. E nós queremos contribuir nestas celebrações de Natal. Por isso queremos convidar vocês para nossas programações natalinas. Nós estamos aí colocando na projeção essas programações. Eu gostaria de lembrá-los que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma live de Natal da nossa Escola da Redenção. Então, na próxima terça-feira agora, 20 horas, a live de Natal da Escola da Redenção. Teremos ali a participação de alunos, famílias, professores, enfim, trazendo uma mensagem natalina para este período, finalizando também o ano de nossa escola. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, a live de Natal da Escola da Redenção. Será transmitida pelo Facebook da escola. Estaremos compartilhando esta live também no Facebook da congregação. Também na quinta-feira nós temos marcado um culto presencial. Quinta-feira, dia 24, véspera de Natal, às 19 horas nós teremos culto. Para participar deste culto é necessário agendar junto à secretaria, pelo WhatsApp, pelo telefone que estão informados aí no final da nossa projeção, né? Então, quinta-feira à noite, 19 horas, tem culto com Santa Ceia. Sexta de manhã, dia 25, Natal, 9 horas da manhã, nós temos culto também com Santa Ceia. No sábado à noite, nós temos culto novamente, às 19 horas, com presença de pessoas. E domingo também, 9 horas da manhã, também com presença de pessoas. No sábado à noite, no mesmo horário, nós temos aí o culto lá na Congregação Sião, no Laranjal, tá? Com Santa Ceia também. Para todos estes 5 cultos é necessário você se inscrever. Telefona para a congregação, WhatsApp, faça a sua inscrição e venha participar conosco, com todos os protocolos de segurança que estamos mantendo, certo? Então é necessário agendar-se. Há um pedido especial também da nossa liderança para que quem vier a um culto, né, que venha somente, que a gente se divida, para dar a oportunidade de todos virem. Então, à medida em que a gente fez a reserva para um culto, a gente participa daquele culto, certo? E aí, então, deixa espaço para outras pessoas participarem, tendo em vista a limitação do número de pessoas que nós estamos tendo, já que o decreto atualmente que está em vigor, ele limita a quantidade de pessoas. Então, vejam, temos 5 oportunidades de culto, começando pela quinta-feira, véspera de Natal, até o domingo, para que vocês possam, então, inscrever-se, tá? E especialmente quero lembrá-los do nosso programa de Natal. O programa de Natal vai ao ar na sexta-feira à noite, dia 25, às 20 horas, de forma online. Então, na próxima sexta-feira,
20 horas, o programa de Natal da nossa congregação, preparado com muito carinho, com a condução da nossa escola dominical. Então nós queremos convidar vocês a prepararem um chimarrão, né, alguma coisa para petiscar também, e às 20 horas estarem então acompanhando a transmissão do programa de Natal, que será feito no Facebook e no YouTube. Vamos transmitir nas duas plataformas. Então vejam que nós temos uma programação extensa na próxima semana. Terça, 20 horas, live de Natal da nossa escola. Quinta-feira, 19 horas, culto presencial e também transmitido ao vivo pelo YouTube. Sexta pela manhã, 9 horas, mais um culto de Natal, transmitido também pelo YouTube. Na sexta noite, 20 horas, nosso programa de Natal, Facebook e YouTube. Sábado, 19 horas, mais um culto aqui, presencial também, transmitido pelo YouTube. E no mesmo horário, culto lá na Sião, no Laranjal. Fechando, então, no domingo, às 9 da manhã, com mais um culto aqui em nossa congregação, transmitido pelo YouTube. Também culto presencial. Da nossa parte, seriam esses os avisos. Só lembrando que quem quiser e puder, pode trazer a sua oferta na secretaria da congregação, ou mesmo nos cultos presenciais, deixá-la durante o cantar do último hino no prato, na saída, ou ainda fazer o depósito bancário, como está informado aqui na nossa lâmina. Desejamos a vocês que Deus os abençoe e os ampare, e possamos viver com segurança, com tranquilidade, a próxima semana especial, a véspera de Natal. Que Deus abençoe a todos. E finalizamos cantando então um último hino.
vive para